Fala aí, pessoal, tudo bem? É o seguinte, essa aula, eu tava louco para chegar a essa aula, louco para gravar esse vídeo. E eu acho uma das aulas mais legais que a gente tem, porque a gente derruba muitos mitos do SketchUp. A galera vive falando assim, mas o SketchUp, ele não é para impressão de prancha, eu não posso apresentar um projeto do SketchUp para aprovação na prefeitura. Eu não posso apresentar um projeto executivo no Layout, no SketchUp. Pode, galera, pode. É muito simples, muito fácil, muito prático. É prazeroso montar uma prancha dentro do layout. Vocês vão entender por quê tudo isso. Eu vou mostrar para vocês em aula. Vamos lá, eu vou mostrar como montar essa prancha então. Vamos lá para o SketchUp primeiro. Então no SketchUp, a parte fundamental que eu tenho no começo da preparação, eu preciso preparar o meu arquivo do SketchUp para que ele seja encaminhado para o layout. Como qualquer software. Como no AutoCAD também, como no Revit, eu preciso entender o que eu quero imprimir para poder imprimir com precisão. A primeira coisa que eu vou fazer é ter certeza sobre os meus estilos aqui no SketchUp. Tá? Quais são os estilos que eu tenho? Eu tenho um estilo pronto para impressão? Se eu tenho, ok. Tá? Eu tenho um estilo artístico para fazer uma capa? Tenho modelagem, enfim. Só que na prancha, quando a gente vai imprimir, normalmente é isso daqui que a gente imprime. Né? Então eu tenho que preparar o meu estilo. Lá, se você não viu a aula, o vídeo que eu gravei sobre os estilos lá, de como configurar isso, como deixar certinho, já pronto para impressão, volta umas aulas aí e assiste a aula sobre estilos, para você entender o que é. Outra parte importante também são as cenas. É outra aula. Se você não assistiu as cenas, volta lá primeiro, assiste a aula de cenas, assiste a aula de estilos, assiste a aula de cenas, e aí sim vem para essa aula. Mas eu tenho que preparar os estilos e as cenas. Então a cena, por exemplo, eu tenho uma planta baixa, que é isso que eu vou mostrar. Eu tenho um corte A, ó, tá aqui o meu corte, tá aqui o meu corte BB, o meu corte CC. Aí eu tenho algumas vistas aqui que eu usei para vídeo, né? Ó, eu tenho vista da porta também, né, em perspectiva, a vista do corredor e tem uma planta baixa humanizada, que é uma planta baixa em perspectiva, uma planta baixa que está com todos os móveis. Eu vou criar mais uma aqui. Ó, eu tenho essa planta baixa e baseada nessa planta baixa aqui eu vou criar mais uma cena. Só que o que eu vou ter nessa cena? Eu vou ligar aqui os meus móveis e decoração que eu coloquei para que fique mais claro. Aliás, antes disso, vamos voltar aqui para a planta baixa. Acabei de lembrar uma coisa que a gente tem que criar aqui, que é a visualização de portas e janelas em 2D. Isso é extremamente importante. Por quê? Eu tenho aqui as portas e janelas em 3D. Ó. Portas e janelas em 3D. Isso daqui não vai ficar legal na impressão. Ó, minha janela, inclusive, está desalinhada ali. Bem louco, né? Aqui, ó, não vai ficar legal na impressão. Eu preciso fazer isso daqui de forma técnica. E a porta também. Ó, eu não vou colocar para impressão uma porta assim. Tá? Então, o que eu vou fazer? Antes de fazer as cenas ali, de pensar nas cenas, quer dizer, já tem as cenas, ok, né? Mas eu vou montar agora as portas em 2D, portas e janelas em 2D. Então eu vou vir aqui em perspectiva, deixa eu ver meu corte como é que tá, eu vou desabilitar esse corte aqui e vou ocultar a minha laje superior para poder trabalhar, beleza. E vou criar a camada chamada portas 2D. Se quiser criar portas e janelas 2D, também é válido. Ou que nem eu vou fazer aqui, que é criar uma camada para cada um, eu acho mais seguro. Então, ó, portas em 2D. Marcar como camada atual. Como que é a visualização de uma porta em planta? Então vamos abrir o Google ali. Vou esperar, faz tempo que eu não abro meu navegador. Parará, 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 parará. Aqui, ó. Então vamos ver lá. Portas em planta. Vamos ver se aparece assim. Portas em planta. Tomara que não apareça nada de jardinagem. Vamos ver aqui. Ó, portas em planta. Como que eu vou especificar as portas? Então aqui ele mostra que eu vou especificar com a caixa da porta aqui, mais a parada de abertura aqui. Vamos ver outra prancha aqui. Ó, uma porta aqui também que é uma porta pivotante. Outra porta aqui. Outra porta aqui. Ou seja, ó, aqui mais uma porta com, né, o desenho do batente ali. Aqui uma porta pivotante. Aqui é a mais comum. Essa daqui é a maneira mais comum de eu representar uma porta no meu projeto.
Essa é a maneira mais simples que tem, em que eu vou desenhar o arco de abertura e a folha da porta aqui indicando para onde que é a abertura dessa porta. Isso que eu tenho em 2D, é isso que eu vou imprimir. Tá? Então como que eu faço lá no SketchUp? Gente, é muito simples. Ó. Eu vou pegar um retângulo, vou desenhar aqui do tamanho da minha porta, lembrando que ele vai para dentro, né? Não é para fora. E eu vou pôr a medida aqui. Ah, a medida que eu quero é, sei lá, 4 centímetros. Então, ponto e vírgula, 4 que eu estou em centímetros. Para ter mais segurança, eu vou dar uma aumentadinha aqui, ó. Vou subir ela mais ou menos, vamos por 2 centímetros aqui. E agrupo isso daqui, tá? Com a rotacionar, eu vou rotacionar isso daqui em 90 para mostrar o lado de abertura, tá? Daí você fala, ah, mas e o arco? Como que é? O arco é esse daqui, ó. É bem simples. Pego a ferramenta arco, sento para cima para marcar no eixo, clico aqui e levo até a abertura. Vou selecionar os dois e vou criar um grupo. Mesma coisa eu vou fazer nos outros. Deixa eu voltar aqui para o meu estilo de modelagem, que senão ele vai ficar meio pesado. Cadê? Modelagem, tá aqui. Deixa eu apagar essas linhas. Tá, ó. Então tá aqui. Isso daqui é a porta em 2D. Tá, ó. Se eu olhar aqui de cima e olhar em projeção paralela, ó, tá lá, minha porta, como que abre? Tá sem o corte aqui, né? Vou desenhar as outras então, para vocês verem como é o esquema e para reforçar aqui, ó. Então, a abertura é para cá, eu vou desenhar daqui de dentro. Retângulo, ponto e vírgula 4, subo ela lá meus 2 centímetros, 3 centímetros, o que você quiser, crio um grupo, rotaciono ela aqui em 90. Com a ferramenta arco, eu vou vir daqui, opa, seta para cima para travar no eixo, daqui para cá, seleciono os dois, Ctrl G para criar um grupo. Aqui o mesmo esquema, ó. Retângulo, ponto e vírgula 4, que é o meu tamanho, subo, agrupo, rotaciono a partir do cantinho aqui para ficar exatamente. E daí assim, se você quiser fazer a outra porta lá, que mostra o batente da porta e tudo mais, é só desenhar também nesse esquema aqui. É uma representação gráfica, para que você não coloque a porta totalmente em 3D na representação gráfica, para não pesar ali a tua visualização. Então, ó, tá aqui, ponto e vírgula 4, subo, crio um grupo, rotaciono. Shift Z, tá aqui, eu perdi a porta, ali. Ó, pego a ferramenta arco e jogo aqui. Agrupo. Beleza, portas ok. Janela. Como que eu faço janela em planta? Então vamos ver aqui no Google como que é a janela em planta. Vamos por aqui, a maioria que eu tenho lá é 2 folhas de correr. Ó, 2 folhas de correr. Tem essa representação aqui, que é bem completa. Bem completa. Tem essa representação aqui. Que mais? Ó, aqui é a vista dela. Folhas de abrir. Então, essa daqui é abrir e essa daqui é de correr, ó. 2 folhas de correr. Então, vejam essa representação. Essa é bem simplesinha e essa daqui é de abrir. Essa daqui a gente vai utilizar no banheiro, tá? Que é a de abrir, só que a gente vai utilizar ela no esquema de basculante, né? Mas para decorrer a gente vai usar essa. Então são só 2 retângulos. A lógica é a mesma. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa janela aqui. Primeiro, vou criar minha camada, ó. Então vamos por aqui, janelas 2D. Tá aqui. E vou vir aqui e vou desenhar também, ó. Então, vejam, eu vou pôr aqui, tamanho completo, só que eu não vou fazer de 4 centímetros. Essa eu vou fazer de 1 centímetro. Não é pouco, não. Eu vou fazer 2. Opa, ponto e vírgula 2. Caguei no desenho. Vamos lá. Dois centímetros. É beleza, só que a porta não é inteira assim, né? O que será que aconteceu aqui? Ah, ela passou ali, ó. Não dá nada. Vamos puxar aqui de novo. Aqui, agora tá certo. Então, só que ela não é inteira assim, né? Ela é metade mais um pouquinho. Então, primeiro eu vou pegar aqui na escala e vou dar 0,5. E daí aqui eu vou puxar, sei lá, 5 centímetros nessa face.
Ó, vou posicionar ela mais ou menos aqui no centro, fazer uma cópia e puxar essa cópia para cá. Pronto, janela de correr. Vou criar um grupo disso daqui. Para me facilitar a vida, eu vou criar uma cópia ó, e vou trazer para cá. Ah, mas não é a mesma janela. Claro que não. Daí tem que escalonar, né? Ou você trabalha na escala ali por dentro do grupo, ou só puxa ali, já vai dar. A da sala lá, da sala também é uma janela de correr. Uma porta-janela com duas folhas de correr. E ó, do mesmo tamanho da janela do quarto. Já bateu legal ali. O que mais que tem? Ah, da cozinha. Vamos trazer ali na cozinha essa janela. Ó, vou trazer aqui. Já vou rotacionar em 90. Ela já está mais ou menos ali posicionada. Vamos ver a largura, se deu. A largura passou. Ó. Então, S para a escala. Para ver as linhas posteriores, lembrem, as linhas posteriores são os tracejados, né? Que daí eu vejo por dentro a edificação é a letra K o atalho, tá? Pra vocês lembrarem aí. Tá, e a janela basculante, que é essa daqui, ó. É esse esqueminha aqui, ó. Eu vou desenhar uma linha só, que é a do banheiro. Então eu pego aqui, retângulo, sem trabalho e sem esforço nenhum. Vou pôr aqui que é 2 centímetros, né, que eu tinha feito. Subo, seleciono, Ctrl G. Tá feito. O que isso vai me auxiliar? Então vamos voltar lá para a vista de planta baixa. Agora, a vista de planta baixa, que inclusive eu vou atualizar ela, olha, já aparecem as portas, as janelas e tudo bonitinho ali. Deu a impressão que esse móvel sobrepôs, né? E na verdade ele sobrepôs mesmo, ó. Vamos ver aqui, Alt Q, vamos ter certeza? É, ele realmente sobrepõe, ó. Então eu vou ter que modificar esse móvel aqui. Vamos voltar ele, essa bancadinha provavelmente aqui, ó. Eu vou deixar ela rente. Vamos ver como é que ficou em planta baixa? Olha só, passa tirando tinta ali do móvel, mas passa. Beleza? Então ela já está atualizada a planta baixa. Como eu criei essa camada? Depois que eu já tinha feito a cena, mas quando eu fiz essa cena, ele não tinha ainda essa camada. Então a camada foi atualizada com a cena já pronta. Então tá lindo e perfeito. Beleza? Aí continuando, o pensamento antes de criar as portas lá. Eu vou criar agora uma planta baixa, essa daqui está só com os móveis base ali da área molhada. Eu vou criar uma segunda cena agora com todos os móveis ali. Então eu vou vir agora em camadas, vou ligar os meus móveis aqui. Ó, meu decore, janelas 3D não, móveis corte 2, móveis, beleza. E vou criar uma outra cena. Então eu vou vir aqui em cenas. Ó, estou na cena planta baixa, adiciono uma. Vou pôr aqui planta baixa com móveis. Feito isso daí, importante, salvo o arquivo. Salvou o arquivo, você vai estar salvando o seu trabalho. Tá? Então vamos lá. Agora, indo para o layout, eu vou criar um arquivo novo. Então vou vir em arquivo nova. Lá nos meus modelos. Então, se você não viu a aula de criação de modelos dentro do layout, volta lá também algumas aulas, alguns vídeos e vê como que a gente cria os modelos para ficar tudo pronto. Margem, carimbo, esqueminhas, né? Ó, vou criar essa prancha, eu vou criar em A3. Na verdade, podia ser um A2 talvez, mas um A1 com certeza ia caber tudo. Mas eu vou criar em A3 para a gente trabalhar com páginas também, que é muito importante isso. Então vejam lá. Primeiro, vou trazer o arquivo de SketchUp para cá. Então eu vou vir em arquivo, inserir, selecionar o meu arquivo e clicar em abrir. É a primeira função que eu tenho. Tá? A primeira função que eu vou ter é essa daí. Então vamos ver lá. Tá aí. Ele vai trazer esse arquivo para mim com a última visualização salva. Então quando eu salvei o arquivo, eu estava nessa cena. Mas eu não preciso voltar na outra cena, salvar e ir lá atualizar. Eu posso mudar a cena por aqui mesmo. Então, com o botão direito, eu vou vir aqui em... cadê minhas cenas? Aqui, cenas, planta baixa. Tá lá, planta baixa. Beleza. O que eu vou marcar nessa planta baixa aqui? Então, vamos começar com as cotas, né? Lembrando que tem a aula de configuração de cotas. Nos vídeos anteriores aí também eu mostrei como configurar a cota para ele ir direto, você não precisar ficar selecionando cota, modificar e tal, não sei o quê.
Então eu vou criar minhas cotas. Eu não vou fazer todas as paredes durante o vídeo, que é muita coisa. Mas vou mostrar os segredos aqui, as dicas essenciais para que você consiga colocar a cota. Então veja bem, toda cota você vai fazer a marcação dela a partir da linha externa aqui do meu objeto. Eu vou começar pelas cotas menores e depois eu vou para as maiores até ter a cota geral. E depois as cotas de amarração, né? Nesse caso eu não vou pôr cota de amarração no terreno. Tá, então por exemplo, eu quero dar a medida dessa parede. Você pode clicar aqui, puxar para cima e dar a medida. Mas veja o que aconteceu, ó, ficou manca a cota. Ele ficou de um lado mais alto do que o outro. Então, o correto para a gente fazer as cotas dentro do layout é você sempre clicar em paralelo à linha que você quer. Veja só, eu vou clicar sempre a partir dessa linha mais externa. Então, eu clico aqui e aqui eu não clico. Eu só repouso o mouse para marcar. Nem é muito tempo, é só marcar ali. Marcou, disse que é a extremidade do modelo, eu puxo para fora, vocês podem ver que tem uma linha pontilhada verde ali. Aí sim, quando eu chegar nessa linha, eu clico, ó, e puxo para cá a distância que eu quero. Eu vou deixar aqui essa cota, ok? Mesma coisa para começar essa daqui, ó, que é esse cantinho da parede. O que eu faço? Eu trago o mouse aqui, ele marcou, eu subo e clico na linha. Aí eu trago aqui eu não precisei descer, trago e trago aqui. Abertura, mesmo esquema, ó. Trago daqui para cá e travo aqui. Vocês vão ver que ele dá uma travadinha aqui quando eu chego na mesma linha lá anterior. Essa parede, clico, vou trazer até aqui, ó, daqui para cá. Nessa daqui, trago o mouse aqui, aqui, aqui e clico. Beleza, tem uma linha geral aí já. Agora eu vou pegar daqui para cá e trago aqui. É muito simples trabalhar com as cotas dentro do Sketch, muito simples mesmo. Eu tenho essa parede aqui, ó, que ela vai vir daqui a aqui. Né? Alguns vão dizer que você tem que marcar a cota aqui em cima, e eu vou nessa, que você tem que marcar a cota ali em cima, para não sujar o meu desenho. Ó. Trouxe, marquei, vou levando o mouse lá pela linha tracejada e vou trazer até aqui, beleza? Essa daqui também, ó, vou trazer aqui, vou levando o meu mouse até o ponto aqui ó, de encontro, se não achar, marca lá de novo, e aqui, achei meu ponto de confluência. Trago aqui e aqui, ó. O que aconteceu? Ele deu um erro aqui e marcou 0 essa cota, porque ele não encontrou a referência ideal ali do meu desenho. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer diferente, ó. Eu vou marcar retinho aqui, ó, e vou trazer aqui para cima. Aí eu pego essa cota e vou trazer até aqui. Daí ele trava. Aí não deu certo. Acho que é algum erro no meu sketch. Ó, vou trazer para cá e tentar transportar a cota, ver se ele funciona. Tá. Então vamos para as cotas mentirosas, então. Como que a gente faz cota mentirosa dentro do SketchUp? Tem como? Tem. Todo software tem. O SketchUp não é diferente. Vou marcar aqui, ó, minha cota. Eu sei quanto que é essa cota. Essa cota é 15, foi eu que desenhei. E, né, uma parede ali e tal. Então ela tem uma cota 15. O que eu faço? Dois cliques, até entrar no método de edição, digito a cota que eu quero. Beleza? Ah, daí tem uma cota geral ali. Então vamos pegar a cota daqui, ó, desse ponto até esse ponto. Clico e levo até aqui na cota geral. Aí tem uma cota maior que a parede inteira, que é daqui até aqui e também, ó, eu vou puxar lá a linha e trazer para cá. Quase escapou da página, eu não vou deixar grudada na margem ali porque fica feio, né? Então eu vou selecionar tudo aqui e trazer. Beleza? Como eu falei, eu não vou fazer todas as cotas agora, porque né, senão o vídeo vai ficar muito longo, só eu falando. Mas aqui já dá para entender como que é as cotas, viram que é muito simples. Cota de ângulo. Eu não tenho nada em ângulo aqui, nem uma parede, nem nada. Mas, por exemplo, eu tenho uma cota que eu quero medir em ângulo, cota angular. Como que eu faço? Eu clico. Eu vou fazer um desenho aqui, bem nada a ver, ó. Tipo, eu quero saber qual que é o ângulo aqui disso daqui. Eu vou pegar na parede ao centro. Na parede ao centro e puxo, ó. Tem 58 graus de abertura. Tá? Esse é para cota angular. Então, deixa eu deletar aqui.
Beleza, até aqui tranquilo? O que mais que eu posso fazer? Ah, marcação de detalhes. Aqui, rótulo. Tipo, ó, clico, faço a minha puxada, clico de novo. Por piso laminado. Opa, não era para dar enter, só para clicar fora. Ok? Marcações. Posso modificar? Pode. Selecionando aqui em estilo da forma, você tem cor do traço. Por exemplo, eu quero vermelho. Eu não quero um traço aqui, vou deixar traço. Ó, tá aqui. Ah, cor do texto, qual que é a cor do texto? Aqui, estilo do texto. Vou colocar aqui Arial, acho que eu tinha usado na outra lá, e vou colocar tamanho 8 para ficar do mesmo tamanho da cota. E vou colocar ela em vermelho também. Beleza? Então é dessa maneira que a gente vai tratar as cotas e marcações aqui. Outra coisa, quero fazer uma puxada de detalhe aqui. Eu quero mostrar, sei lá, vamos ver aqui. Pode ser no canto da janela aqui. Quero mostrar essa parte aqui, mas eu quero puxar um detalhe. É um detalhe construtivo que eu tenho, enfim, né, aquelas coisas que a gente precisa fazer. Como que eu faço isso daqui? Bom, primeiro de tudo, eu vou fazer uma cópia disso daqui. Então, segurando o Ctrl, arrasto o meu modelo do SketchUp. Beleza, arrastei, ok. Essa escala, ele está numa escala de 1 para 50. Ele está na escala de 1 para 50, que é 1 para 1 quarto ali. Acho que ele modificou a escala por algum motivo ali, ó. Aqui também está fora de escala. Vamos pôr a escala 1 para 50. Vamos ver, ele não vai alterar as dimensões ali, não alterou as dimensões. Tudo ok, tudo sob controle. Está na escala 1 para 50. Para eu mostrar um detalhe, eu tenho que aumentar essa escala. Né? O objeto tem que parecer maior. Então eu joguei aqui 1 para 20. Ah, mas eu não sei onde é que está a janela. Você pode entrar no modelo, dá 2 cliques, mas eu não recomendo isso porque é muito fácil você alterar escala e tudo mais. Então, o que eu faço é isso daqui, ó. Eu estico a janela para localizar o meu elemento ali de detalhamento que eu quero. Ó. Não precisa isolar ele totalmente ainda, porque a gente tem outro esqueminha para isolar ali, ó. E tá aqui. Ah, o meu detalhe vai aparecer aqui. Beleza. Esse detalhe, eu vou fazer um círculo. E eu quero só essa área aqui de detalhe. Ok. Seleciono os dois, botão direito, criar máscara de recorte. Ele vai fazer uma máscara com o círculo lá que você tem, mostrando só o elemento. Aí você pode brincar. Né? Eu posso vir aqui com o estilo da forma, por exemplo, exibir um tracejado aqui em vermelho. Ó, só que menor isso daqui, 0.5. Ó. E daí posso pegar o lápis e fazer, ó, vamos fazer um círculo aqui menor. Que eu vou pegar ele de vermelho também. Tracejado de 0,25 agora. Vou pôr 0,5 para ficar a mesma escala. Tá? E vou tirar o preenchimento. Aí eu preciso colocar uma linha aqui, né? Para mostrar que é o detalhe desse Paranauê aqui. Então eu vou pegar o lápis, clico e clico. Nesse lápis, nessa linha aqui, eu vou desligar o preenchimento, vou colocar um vermelho, sair daqui, colocar o tracejado e colocar de 0,5. Ó, ficou lá bonitinho. Só, mas não tem como fazer uma linha curva? Peguei o lápis, clico, seguro e arrasto, ó, e vou fazendo a curva. Uma curva muito louca aqui. Tá aqui, ó. A linha, daí eu venho aqui e faço as configurações que eu quero. Cores, tracejado, 0,5, tá aí. Beleza? Aí insere o texto lá. Texto, detalhe, janela, correr. Né? Configura o texto, vamos por aqui, Arial, opa, tamanho 8 que eu estou utilizando para essas informações, na cor vermelha. Ou do jeito que você quiser. Então, ó, e assim a prancha vai tomando forma, vai ficando simpática e interessante e funcional, tá?
que mais que eu vou fazer? Na prancha aqui, eu vou fazer as marcações dos cortes de seção, né? Só que eu não sei onde é que são os cortes. Como que eu vou fazer para saber como que são os cortes? Vamos voltar lá para o SketchUp. Aqui na barrinha de seção, planos de seção, se eu por um acaso clicar nesse item exibir planos de seção, o que eu enxergo é exatamente a marcação de corte aqui, ó. É muito simples de utilizar. É exatamente assim que a gente tem que colocar em planta. Ó, exatamente assim que a gente tem que colocar em planta. Só que não nessa grafia, porque aqui ele está meio feio. Então o que eu vou fazer? O que controla de estar sendo exibido ou não os planos de seção? É o estilo. Então eu tenho que, se eu quero ver isso daqui no layout, eu tenho que ver isso daqui como estilo lá no layout. Então eu vou marcar, eu não preciso criar uma cena nova, eu preciso só modificar o estilo. Ó. Esse estilo aqui é o impressão AS que eu criei. Esse estilo, ele está pedindo para atualizar esse estilo aqui. Eu não vou atualizar, eu vou criar um novo. Como? Venho aqui, coloco um nome nele com cortes. E clico aqui. Fiz isso, ok. Vou salvar o meu arquivo. E lá no layout, eu vou selecionar o meu arquivo, vou vir com o botão direito e vou vir em atualizar a referência do modelo. Vamos ver se ele já terminou de salvar. Ainda não terminou de salvar, tem que esperar ele terminar de salvar. Não terminou. Enquanto isso, vocês ficam com a beleza do Laos. Esse é o Laos. Cagão. Tá, então, ó, terminou de salvar, eu vou lá, botão direito, atualizar a referência do modelo. Ele não vai mostrar já os estilos. Aliás, ele vai atualizar, está atualizando, e ele não mostra já os estilos. Por quê? Porque aqui eu estou numa cena, que é a cena planta baixa, que ele não estava com esse estilo. Ó. Se eu venho aqui no Sketch e clicar em planta baixa ou planta baixa com móveis, ele não tem estilo. Eu não tenho nenhuma cena salva com aquele estilo. Então eu vou mudar temporariamente para fazer as minhas marcações. Como? Seleciono, vou lá no modelo do SketchUp, em estilos, e ele vai estar aqui, ó, impressão com cortes. Clico aqui, ele não vai mudar a escala e ele vai me mostrar as linhas aqui, ó, em que estão os estilos. Vou dar uma afastadinha aqui só para enxergar qual que é qual, né? Porque no Sketch eu já crio ele lá com legenda. Se você não viu a aula de sessão, de planos de sessão, volta uns vídeos lá, é uma aula bem curtinha, acho que tem uns 15 minutos no máximo aquela aula. Tá aqui, ó, meu corte A, meu corte B e meu corte C. O que eu vou fazer agora? Ó, aqui eu podia tirar esse preenchimento, né? Estilo de forma, retirei preenchimento. Beleza. O que eu vou fazer agora, então? Então eu vou pegar o meu lápis. Primeiro eu vou bloquear isso daqui temporariamente. Ó. Bloqueei. Pronto. Agora eu não corro o risco de arrastar sem querer. Eu vou pegar meu lápis e vou criar, em cima desse daqui, só para começar, eu vou criar o meu corte aqui. Então, ó, ele está bem fora da edificação. Criei a minha linha. Como que eu quero criar essa linha? Sei lá, eu vou tirar o preenchimento, vou criar ela em azul, para não confundir com as outras. Vou colocar o padrão que é traço, ponto, traço, ponto. Tá numa espessura legal ali, tá ok? Aí eu vou criar a grafia da indicação de destino do corte, de vista do corte, né? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma elipse, vou pegar o meu polígono, vou criar um triângulo. Esse triângulo eu vou diminuir para cá, aumentar para cá, inverter o lado dele, colocar mais para cá e subir essa elipse aqui para colocar em primeiro plano. Beleza. Esses dois elementos aqui eu vou tirar o preenchimento. Aliás, nesse dali acho que eu tenho que manter. Eu vou ter que manter o preenchimento. Né? Mas a linha aqui do traço eu posso modificar a cor. Eu vou colocar na mesma cor do meu item. E colocar a letra ali. Essa daqui é a letra A. Que eu vou lá no estilo do texto. Eu vou centralizar. Colocar Arial. Tamanho 10 dessa vez. E vou deixar em azul também. Tá aqui, ó. Ele está alinhado à grade. Deixa eu ver onde é que é aqui. Ajustar na página não. Ferramentas. Putz a vida. E agora, onde é que era isso daqui, será?
texto, páginas... Aqui, alinhar objetos a objetos ativado. Vou desativar. Ó, não está mais alinhando a objetos. Aí não me estorva. Tá aqui, ó. Marcação. Posso até criar o tracinho aqui de centro, ó. Tá aqui, vou deixar ele azul também. Tem que selecionar aqui pelo que eu quero mudar, né? Então, estilo da forma, clico no traço, tá aqui. Beleza. Tudo isso daqui, ó, esse elemento, o traço, a elipse e a seta, eu vou criar um grupo. Criar grupo. E agora eu vou duplicar ele lá para baixo. Seguro Ctrl, trago aqui. Vou alinhar ele, que eu desalinhei, não precisava ter desalinhado, né? Tá aqui. E esse traço mais esse grupo, os 3 grupos, eu crio um outro grupo, criar grupo. E agora ficou fácil, ó. Eu venho aqui, vou criar uma cópia, e esse daqui é o meu corte C, ele não está na sequência ali. Tá, então eu mudo a letra, dando 2 cliques para entrar no grupo. Ó, mudo a letra, beleza, esse é o corte C. Falta o corte B, então vamos pôr o corte B ali. Eu vim aqui, vou segurar o Ctrl já arrodeando. Deixa eu ligar de novo ali o esqueminha para ele grudar. Onde é que era? Aqui, alinhar objetos ativado. Tá, seguro o Ctrl, vou arrodear em 90. Menos 90. Ficou para cima a seta. Vou trazer para cá. Esse elemento, esse e esse, eu vou rodar para ele ficar em pé. E esse daqui é meu corte B. Aqui também, ó. Ficou muito comprido ali, muito mais comprido do que eu queria. Vem aqui e diminui, ó. Mesmo esquema. Vou arrodear. Opa, não é esse todo aqui não, é esse e esse. Segurando Ctrl ali para selecionar vários. Dou um ESC para sair do grupo, mais um ESC aqui. Posicionei. E esse é o corte B. Opa. B. Tá aí, ó. A planta que está embaixo, que ela está nesse estilo, agora eu já posso retornar o estilo. Primeiro eu vou desbloquear. Aí vem aqui, modelo de SketchUp, estilos, e vou voltar para impressão. Tá ali, ó. Meus cortes marcados bem bonitinhos ali na minha prancha. Beleza? Vou posicionar. Ih, já posicionei errado aqui, ó. Volta, filho. Aí. Aqui, vou posicionar ali. Ok? Então é dessa maneira que a gente cria esses elementos visuais aí dentro do Sketch. Você fala, e o corte? Como que eu mostro o corte? Cara, se você entendeu a planta, você entendeu o corte. Cria uma cópia aqui da minha planta. Não precisa importar de novo, tá? Botão direito, cenas, corte A. Tá aqui, ó. Por que eu crio uma cópia e não importo de novo? Porque dele já vai estar com a minha escala, já vai estar tudo certinho ali, ó. Pronto para eu trabalhar. E daí vem as cotas, né? Você faz as cotas novamente. Põe as cotas e tal, e tal, e tal. Fala, mas eu preciso de uma segunda página. Minha página ficou pequena, eu vou precisar de mais uma prancha. Como que eu faço? Para isso, você vai trabalhar aqui no item páginas. Tá? Só que presta muito atenção para você não ter retrabalho. Tá? Primeiro, eu tenho um carimbo. Ok? Se eu clicar aqui para adicionar uma nova página, que é esse aqui, duplicar página adicional, posso duplicar. Se eu duplicar, todos os elementos vão junto. Página 1, página 2. Se eu adicionar, ele adiciona uma página em branco. Você fala, putz a vida, mas cadê o carimbo? Aí que tá. Eu vou retirar ela de novo. O carimbo é um elemento que ele está na página 1. Mas ele pode se tornar um elemento que ele vai estar em todas as páginas. O complicado é isso daqui, ó. Os dados variáveis. No meu caso aqui seria só o número de prancha, mas pode ser que você tenha mais dados variáveis na prancha. Então, por exemplo, eu tenho aqui a disciplina ou o assunto. Eu vou mudar isso conforme a prancha. O assunto é planta baixa, o outro assunto é cortes, o outro assunto é detalhamento. Né? Enfim, o que você achar que seja de dado variável, é bom você tirar desse grupo. Por quê? Vejam bem, nas camadas, eu posso ir criando camada por elemento, que nem no SketchUp. Tá? Não tenho esse hábito, deveria ter, mas não tenho esse hábito. Só que ele tem uma
camada aqui escrito em cada página. Em cada página. Então vejam lá. Eu vou pegar esse elemento, que é um grupo, com o botão direito e vou vir na opção mover para a camada em cada página. Cliquei. Ficou rubro ali, né? E daí eu venho aqui e duplico. Duplico não, crio uma nova página na janela de páginas. A nova página em branco já vai ter esse elemento. Porém, eu vou alterar isso daqui, ó. Daí ele diz, a camada será selecionada. Grupos não podem conter entidades em camadas compartilhadas e não compartilhadas. A camada em cada página será selecionada. Tá, porque ele diz que estou na camada errada. E eu mudo aqui que essa daqui é a prancha, então, se a outra era 8 de 9, essa será 9 de 9. Ok. Quando você edita um item de camada, você vai direto para o item em cada página. Ou seja, o que eu desenhar agora aqui, ele vai se repetir lá na página 1. Então tomem cuidado para qual camada que vocês estão trabalhando. Ó. Então se eu estiver na camada em cada página, tudo vai ser. E outro problema, como eu modifiquei esse item que está no item em cada página, na página 1, ele também modificou. Então esse dado aqui, eu teria que suprimir, né, se esse é o dado variável ou outros dados, eu teria que suprimir do meu grupo. Então eu recortei ali, e agora eu vou vir aqui na página 1, vou marcar a camada padrão, a camada, né, bonitinha ali, vou vir em editar, colar na camada atual. Beleza. O que vai acontecer aqui? Esse elemento está na página em cada página. Esse elemento está na camada padrão. Quando eu criar uma nova página aqui, deixa eu excluir essa. Quando eu criar uma nova página, ele duplica tudo, ele leva esse carimbo para lá também, menos o dado variável. Aí o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, Ctrl C e Ctrl V. É bem simples, seleciona os dados variáveis, Ctrl C e Ctrl V. Tá? Dessa maneira aí. Então aqui sim você cria uma nova página. Belezinha? Tá, vamos imaginar agora que nossa página aqui está completa. Como que eu vou levar isso para a impressão? Se vocês tiverem dúvidas, mas tipo, isso daqui eu faço no AutoCAD, como que eu faço no layout? Manda para mim essa dúvida que eu quero saber também o que você não consegue fazer no layout para eu poder explicar aqui. E eu aposto com você que dá para fazer. Beleza? Outra coisa. Digamos que nessa edificação aqui, ó, eu quero remover essa parede. Para eu remover essa parede, eu tenho que ter uma marcação que eu vou remover essa parede. Pode ser um tracejado vermelho, pode ser, enfim, né? Depende. Eu não lembro qual que é a ABNT para isso, eu estudei isso, agradeço a professora que me ensinou isso, não lembro quem que me ensinou isso também, tá? Mas você tem que ter a marcação. Para ter a marcação aqui no layout, é uma parede só que eu preciso destruir. Ok, eu vou desenhar o retângulo aqui da parede que eu vou tirar. Só que esse desenho que eu desenho aqui, ó, se vocês olharem lá embaixo nas medidas, ele tem 27 milímetros por 3. Então ele está em milímetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar em escala. Aí eu vou ter que voltar lá no SketchUp e desenhar um retângulo aqui? Nem. Você faz assim, ó. Tem uma janelinha aqui escrito desenho em escala. Isso daqui é da versão 2018, eu acho. Não é muito velho esse recurso, é recente esse recurso, por isso muita gente não conhece. Aí você clica aqui, ó, fazer desenho em escala. Qual escala que eu quero? Bom, eu estou trabalhando na escala 1 para 50, vou fazer o desenho na escala 1 para 50. Em milímetros, eu vou para centímetros que eu estou trabalhando. Eu venho aqui, ó, retângulozinho, tumf, tumf. Retângulo pronto, 1 para 50. Por que é importante desenhar a escala? Porque daí eu vou dizer qual que é a parede que eu vou delimitar, ó. Ele está na escala já, a minha cota. Eu clico fora aqui, ó, e já é. Mas e a marcação, como é que faz? Bom, vamos entrar lá, desenho a escala, estilo da forma. Eu quero... Vamos pôr aqui um preenchimento de padrão, de símbolo de material. Vamos pôr aqui de face comum de alvenaria. Só que eu vou pôr isso daqui em vermelho. O traço, né, no caso em vermelho. E tracejado. É uma parede a remover. Beleza? Dá até para aumentar isso daqui um pouquinho.
Deixa eu ver. Não, deixa assim mesmo. Ó. Parede a remover. Isso daqui é minha parede a remover. Beleza? Ok até aqui? Então, beleza. Vimos como que monta a página. Você monta a prancha, você vai lá, monta, tal, não sei o que. Tem a parte de tabela, que eu mostrei na outra aula. Tem um monte de esqueminha ali que dá para utilizar. E agora, eu quero imprimir isso daqui. Eu vou levar lá para a gráfica para imprimir isso daqui. Eu vou mandar por e-mail. Você não vai mandar no layout. Né? Como você não deveria mandar o seu arquivo em DWG. Se você manda o seu arquivo em DWG para a gráfica imprimir, me desculpe, você está trabalhando muito errado. Não é pouco errado, não é muito errado. E é bem provável que seja por isso que algumas, se não todas, se não muitas impressões suas saem errado. Não bate escala, a linha sai desconfigurada, o texto sai desconfigurado, a sua prancha demora mais para ser impressa, porque quem está fazendo o trabalho é o atendente lá, e tem muitas gráficas que não permitem que o atendente faça esse trabalho de modificação e muito menos recebem prancha em DWG, porque essas gráficas estão certíssimas, porque é o seu projeto. Você deveria ser responsável por isso. Da mesma coisa no layout, eu não vou salvar o arquivo do layout aqui e mandar para a gráfica. Eu vou converter isso daqui no modo de impressão segura. Então, primeiro, eu vou salvar o meu arquivo aqui. Falei em salvar, lembrei de salvar. Prancha modelo, só para ter um testezinho. E agora eu vou salvar. Vamos ver. Lembrem que, conforme a gente configurou aqui, na configuração do documento, o papel, a gente deixou a resolução da tela em baixa e a resolução de saída em alta. Está lá na primeira aula de layout. Então, a resolução que você está vendo aqui não é a mesma resolução de saída. Tá? Para fazer a saída, arquivo, exportar, aqui ó, PDF, minha gente. Pelo amor de Deus, exporte em PDF, mande em PDF. Não exporte em layout, nem em WG, nem nada. Se você não se sentiu seguro aqui, você fala assim, putz, mas tem um troço no AutoCAD que eu só sei fazer no AutoCAD, não sei fazer no layout. Não tem como, não tem jeito. Você não quis perguntar para mim como é que faz, porque eu explico como é que faz. Qualquer coisa do AutoCAD faz aqui. Não consegui fazer. Exporta em DWG e leva ao AutoCAD e faz a pira que você quer. Imagem, posso jogar um JPG disso daqui. Mas eu vou exportar em PDF, tamanho real, segurança, conversão de linhas e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Formato PDF, tá aqui prancha modelo, salvar. Nessa caixinha aqui, ele me pergunta onde eu vou salvar, qual é o caminho de salvamento, quais as páginas que eu quero salvar, qual a resolução, se houverem imagens, não é modelo de SketchUp, tá? É imagem, então é alta. Compressão de imagem, use a compressão JPG para imagens, deixar com melhor qualidade. Camadas, criar as camadas em PDF a partir das camadas do layout, ele cria as camadas. E mostrar exportação no visualizador de PDF, só isso. Clicou em exportar, meu anjinho, é só mandar para a gráfica. Pega o seu pendrivezinho, leva para a gráfica, fala, olha, eu quero esse PDF. Você vai ver, meu bem, um sorriso na cara do atendente como você nunca viu. Tá? É a hora de você pedir desconto na prancha, tá? Fica a dica. Então, olha só, isso daqui já é o meu arquivo em PDF. O tamanho dele já é o tamanho A3 e, como eu falei, a qualidade de impressão, ó, eu vou vir aqui na tampa da patente aqui, para vocês perceberem a diferença de uma linha serrilhada e outra. Ó. Isso daqui é a qualidade de saída. Isso daqui é a qualidade de modelagem. Então percebam a diferença de um para outro. Ó. Saída, modelagem. Ok? Você fala, ah, mas essas linhas do SketchUp estão muito grossas, muito... Como é que o pessoal fala, cara? Não é arisca, muito agressiva. Eu quero uma linha mais delicada. Ok. Antes disso, de mostrar a espessura de linha, vive me falando assim, não tem como regular as penas do AutoCAD. Gente, a regulagem de pena do AutoCAD é uma regulagem que você faz para dizer qual objeto que está mais próximo e qual que está mais distante na visualização. Eu falei disso lá na aula de estilos do SketchUp. Então não é regulagem de pena. Não significa que você tem que dar uma linha mais grossa porque o objeto é tal. Não é isso. É tratar de distância. É visualização de distância. E como eu mostrei na aula de estilos SketchUp, aqui eu também tenho. Ó, percebam. Essa linha aqui está mais próxima de mim. Ela está mais para cima, olhando de cima para baixo. E essa linha está mais distante. Não está mais fina essa linha, mais grossa essa linha? Não é pena diferente o animal?
Então, presta atenção nisso, tá? Funciona, tem pena no SketchUp. Bom, mas digamos que você queira deixar mais finas as linhas. O que você vai fazer? Você vai selecionar o teu modelo, vai vir em modelo de SketchUp e vai mudar a renderização dele para vetorial. Levando em consideração aquilo que eu disse na última aula de layout, isso aqui vai pesar, isso aqui vai demorar. Estilo artístico não tem como colocar vetorial porque é muita linha para interpretar. Tá? Como isso aqui vai demorar um pouquinho, eu vou fazer um pequeno break e aí eu volto em seguida quando ele estiver renderizado. Então, depois de ter selecionado a parte de renderização vetorial dentro do layout, as linhas elas vão ficar bem mais suaves. Então, ó, ainda mantendo a propriedade de profundidade que a gente definiu nos estilos lá no SketchUp ainda. Então, elas mantêm a propriedade de profundidade, sendo que a linha mais próxima ela vai estar mais grossa e a linha mais distante ela vai estar mais fininha. É claro que, se eu tiver duas linhas juntas, por exemplo, aqui na cuba da pia, né, óbvio que vai parecer mais grosso, mas é um detalhe construtivo. Aliás, nos detalhes construtivos, que são o que realmente importa, de parede, janela e tudo mais, as linhas permanecem ali no mesmo esquema. E agora eu vou fazer a saída em PDF com essa configuração que é a rasterização, que é a renderização em vetor. Vou pôr prancha modelo 2. Ele também vai demorar um pouquinho mais para exportar, assim como para rasterizar ele demora um pouco, para exportar ele demora um pouco mais. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não dá para selecionar todo o projeto em modo vetorial. Então, ó, só para comparar os detalhes das duas pranchas aí, essa daqui foi a primeira, que foi em raster, e essa em vetorial. Vocês percebem já de cara que a segunda, ela fica com as linhas mais marcadas. E o detalhamento, por exemplo, aqui, da bacia sanitária, que é o nosso elemento curvo ali, ó, ele fica certinho, porque ele converte primeiro em vetorial e depois ele faz o fechamento no arquivo. Isso significa o quê? Que se você tiver, por exemplo, o Illustrator ou o CorelDRAW e quiser manipular essa prancha aqui nesses softwares de manipulação vetorial, também é possível. Então, vou deixar as duas exatamente iguais aqui. Ó. Esse daqui é o modo vetorial e esse daqui é o modo raster, que é o modo rápido de impressão. Para a linha construtiva, a diferença vai ficar nos cantos principalmente. Ó. Então, por exemplo, nessa junção de parede aqui, eu tenho esse daqui é o modo raster, você vê que ele fica um biquinho ali, e no modo vetorial ele não fica. Porém, se você levar em consideração o tamanho do desenho, que aqui ele está na escala de 1:50, isso daqui pouco influencia. E mesmo numa escala muito menor, se você estiver vendo mais detalhes do desenho, isso daqui pouco influencia também. Beleza? Então, essa é a maneira da gente construir uma prancha completa dentro do SketchUp do layout. Então, esse vídeo foi também para acabar, como eu falei no começo, para acabar com aquele estigma que se tem que não dá para montar prancha fora do AutoCAD. Dá sim, dá para fazer tudo que faz dentro do AutoCAD em prancha, dá para fazer no layout do SketchUp também tranquilamente. Beleza? Então, vamos lá, treinem, façam as pranchas da maneira que eu mostrei aqui, incrementem. Se tiverem dúvidas, me mandem através dos canais de contato aí. E fica o desafio nessa aula do que não dá para fazer no layout. Se você encontrar alguma coisa que você não consiga fazer, é uma coisa que eu faço no AutoCAD e não estou conseguindo fazer no layout, me manda mensagem que eu vou mostrar como é que faz, beleza? Muito obrigado e até a próxima.